Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né? Para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vitor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência, e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux, e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje, você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas em alguns jogadores não especificamente. É justo, né? Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente, não é justo, claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física, não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores, estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos, está a ter dificuldade, está com um problema físico, isso logicamente nos deixa o elenco mais curto ainda, mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que são precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa, para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vítor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões. Paulinho está lesionado, Filipe está lesionado, Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo, o próprio Gomes no início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro, ou não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Vou pegar um pouquinho da pergunta dos meus colegas aqui, tá? Vou insistir no tema só um pouquinho. Mas a minha pergunta é o seguinte: você foi contratada por saber trabalhar muito bem os garotos, você acabou de falar, se alguém tem informação é você. O Anderson Barros também chega no momento em que o Palmeiras está com uma nova filosofia de dar espaço, né? Tinha um time muito mais... Era outra filosofia, contratava muito. Enfim, casou-se tudo e isso trouxe grande sucesso para você. Grandes títulos, grandes conquistas. Nesse meio tempo, veio a questão das SAFs, né? Deu uma revolucionada no futebol. Começou os adversários a terem muito mais dinheiro, até de repente mais que o Palmeiras em dados momentos, né? E a minha pergunta é o seguinte: você está falando que ano passado faltou aqui, machucou muita gente, e isso é reflexo do elenco curto, que é uma preferência sua, né? É uma coisa que você gosta de fazer, mas o meu ponto é, esta filosofia que foi tão vencedora, neste novo momento de SAF, de adversários se reforçando mais, ainda é algo que todo mundo aqui acredita? Vocês acham que é hora de sintonizar de um outro modo? Queria que você explicasse para a gente. Vocês sabem que nós temos uma filosofia completamente diferente dos nossos adversários. É isso que nós temos que assumir, e vocês têm que dizer. Mas a pergunta é, isso continua agora?
o ano passado não faltou nada, faltou ganharmos em casa aqui ao Botafogo. E depois fomos eliminados por 2 equipas, né? Sabem quem era o zagueiro nas 2 eliminatórias contra essas 2 equipas? Sabem quem era? Pronto. Sabem que o Esteban não jogou num desses jogos. Pronto. Então, isto tem muito a ver, o próprio sorteio não foi muito favorável. Então não vamos criar um caso onde ele não existe. O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do Corinthians, é diferente do São Paulo, é diferente do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Não é? Basta olhar para o jogo de hoje, vocês olham para o banco e entendem isso, não é preciso ser mágico. Agora, essa parte das chaves e do dinheiro, essa parte não é comigo. Não é? Essa parte não é da minha responsabilidade. O que é que temos que fazer, mais ou menos? Como eu vos disse, e disse aqui ao teu amigo, e a tua pergunta vem muito na sequência de as últimas 3 perguntas. Não me obriguem a estar sempre a responder, eu acho que sou claro, vocês são inteligentes, sabem perfeitamente que o clube, e digo-vos isto porque sei, está a fazer o máximo esforço para continuar a apetrechar o nosso elenco e vamos esperar. Uma entrevista protocolar, né? Onde ele não assume que o time tá jogando mal, onde ele não assume que o time poderia entregar mais. Difícil achar algum banco de reserva pior que o Palmeiras tinha à disposição hoje, hein? Na Série A. Difícil achar um time que tem um banco de reserva pior. O elenco desmoronou. O elenco do Palmeiras desmoronou em questão de qualidade. Saiu 9 jogadores, não chegou ninguém. Não tem opção nenhuma, tirando uma garotada que veio do Sub-20. Será que ninguém tá vendo isso, cara? Será que o próprio Abel também não tá vendo isso? Acho que tá todo mundo vendo, né? Não é possível uma coisa dessa. Foi talvez uma das únicas vezes que ele jogou isso sem, digamos, dar uma passada de pano pra Leila, né? Mas ainda, né, daquele jeito mais moroso, assim. Mas é uma parada que não dá pra disfarçar mais, né? Tudo bem, tem as lesões, isso realmente, pô, até citou o Felipe Anderson, é impressionante, né? Felipe Anderson com recordes históricos na Itália e aqui maluco chega já começa a lesionar. Mas mesmo assim, né, cara, é muito, muito bizarro você ver o time com essa arrecadação, com esse banco de reservas, mesmo com as lesões, não era para estar com um elenco tão fraco, ele mesmo assume isso, né? O Palmeiras sempre teve elenco curto nessa fase, nessa era Abel Ferreira, mas não tão curto, né? Você pega alguns anos aí que o elenco era curto e aí tinha alguns da base, 3, 4 ali da base principais e um outro para fortalecer o elenco, mas a grande maioria jogadores experientes e tal. O grande problema hoje realmente, uma coisa é você revelar jogador, outra coisa é você depender inteiramente da base num ano como esse, né? Então não dá mais para disfarçar ainda, e realmente o Abel não tem nem para onde fugir, né, nesse assunto. Exatamente, e ele fala, né, ele é bem enfático aí quando ele diz que o elenco não pode ser curto igual agora, estão fazendo o melhor, é uma coisa que ele cita, ele meio que transfere, mas uma coisa é que hoje o Palmeiras é um time desmontado, né, tudo que foi construído, dá para dizer que desmoronou, e incompetência da diretoria na hora de tocar essa reformulação, porque eu não sei se o Abel também, porque o Abel indicou jogadores aí, né, não se esqueça que a gente jogou contra o Chelsea aí com Atuesta e Navarro. E essa reformulação, ela enfraqueceu o time de uma maneira jamais vista, cara. É um deserto de ideias, é um deserto de jogada, é um deserto de confiança. Parece que não sobrou nada, não sobrou nadinha. É um time que não contrata estrela, porque a força tá no elenco, que também não existe, que também já não existe, nem tem banco mais. Exatamente. Aí a principal contratação do Palmeiras, que é o Paulinho, demora para jogar. A estrela do time vai embora no meio do ano, e a diretoria omissa não teve força nem sequer para recompor a saída. Foi o Bruno Formiga que postou, acho que ano passado, né, que o Palmeiras passaria por uma reformulação silenciosa. Acho que foi ele mesmo que postou. Tá passando por uma reformulação, mas nada silenciosa, né? Muita gente saiu com muito barulho. Teve o Dudu, teve o próprio Rony também, que longe de ser silencioso. E aí a gente até viu ali, saíram 10 jogadores, cara. 10 jogadores é muita coisa. Por mais, eu acho que, não sei se foi o Corinthians ano passado, teve algum, acho que foi o Corinthians
outros anos aí que saiu muito jogador ruim e alguns até mais velhos. E eu lembro da torcida, pô, da hora que esse cara saiu e tal. No começo do ano, os caras capengaram, porque pode ser até alguns jogadores limitados, outros jogadores em fim de ciclo, mas quando esses caras saem, vai fazer falta. A gente viu, inclusive, até questão de ambiente, né? O vídeo do Rony o vídeo do Rony chegando lá no Galo, e o Gabriel Menino, o Caio Paulista, parecia uma filial do Palmeiras, né? Então você imagina, todos esses caras estão num lugar, de repente não tem mais esses caras, que por mais que a gente reclamasse, fazia parte do elenco. Hoje, ainda se tivesse chegado alguém no lugar, né? Mas nem isso. A grande maioria das saídas aí não tiveram chegadas. Exatamente. Bom, senhores, o que vocês pensam a respeito aí, ó? O Abel mandou que o elenco não pode ser curto igual agora, que o Palmeiras está fazendo melhor. Ele meio que, ao mesmo tempo que ele bateu, ele assoprou aí, né? Ele transferiu a culpa dos reforços para a diretoria, para Leila e para o Anderson Barros, mas ao mesmo tempo também falou que os caras estão fazendo o melhor. O que você pensa a respeito disso? Para mim, eu estou muito preocupado, porque parece que o elenco desmoronou, ainda mais olhando o banco de reservas hoje. Cara, dos 12, 11 jogadores que estavam no banco, só Aníbal Moreno, Marcos Rocha e Lomba foram jogadores contratados, o restante, todos jogadores da base. Muito preocupante, o Palmeiras mostra um elenco aí desmoronado. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, estou curioso para saber sua opinião. Dá like no vídeo, por gentileza. Sei que você tá puto agora por causa do jogo. Mas se você puder, por favor, dá aquela moralzinha pra gente. Valeu? Tamo junto.